Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência na leitura do livro Atos dos Apóstolos, aqui na Bíblia de Estudo Hagnus, versão King James Clássica. Hoje, capítulo 11. Pedro compartilha sua visão e missão à igreja. E os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia souberam que os gentios também tinham recebido a palavra de Deus. E depois de Pedro subir a Jerusalém, os que eram da circuncisão debatiam com ele, dizendo: Entraste na casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro relatou o assunto desde o início e lhe o expôs em ordem, dizendo: Eu estava na cidade de Jope, orando e, entrando em êxtase, tive uma visão. Vi certo vaso como se fora um grande lençol sendo baixado do céu pelas quatro pontas, e vinha até mim, depois de lhe haver fitado. Examinei bem e vi quadrúpedes da terra, e animais selvagens, e seres rastejantes, e aves do céu. Eu vi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: De forma alguma, Senhor, pois em minha boca jamais entrou nada profano ou imundo. Mas a voz respondeu-me outra vez do céu: Ao que Deus purificou, não chames profano. E isso sucedeu 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que imediatamente 3 homens, enviados a mim de Cesareia, chegaram à casa na qual eu estava, e o Espírito me ordenou que fosse com eles, sem de nada duvidar. Além disso, esses 6 irmãos me acompanharam. Entramos na casa do homem, e relatou-nos que vira um anjo em sua casa, o qual se lhe apresentou e disse: Envia homens a Jope e manda buscar Simão, cognominado Pedro, o qual te dará palavras pelas quais sereis salvos, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como descera sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João de fato batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Se, portanto, Deus lhes deu o mesmo dom que deu a nós, os que cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para resistir a Deus? Depois de ouvirem essas coisas, calaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Então Deus também concedeu aos gentios o arrependimento para a vida. O Espírito Santo faz a igreja prosperar em Antioquia. Agora, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição que se levantou por causa de Estevão, viajaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, sem pregar a palavra a mais ninguém, senão aos judeus. E alguns deles eram homens de Chipre e de Cirene, os quais, depois de chegarem a Antioquia, dirigiram-se aos gregos pregando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Então notícias sobre esses acontecimentos chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e mandaram buscar Barnabé para que fosse a Antioquia. Este, depois de chegar e presenciar a graça de Deus, alegrou-se e exortou a todos que permanecessem no Senhor com prontidão de coração, pois era bom homem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente foi e uniu-se ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso para buscar Saulo, e depois de o encontrar, levou-o a Antioquia. E aconteceu que 1 ano inteiro se reuniram com a igreja e ensinaram muitas pessoas. E em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. E naqueles dias vieram profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentou-se um deles, chamado Ágabo, e deu a saber, pelo Espírito, que haveria grande fome em todo o mundo, o que aconteceu nos dias de Cláudio César. Então os discípulos determinaram que cada um, conforme suas condições, enviasse auxílio para os irmãos que habitavam na Judéia, o que de fato fizeram, enviando-o aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e de Saulo. Até aqui. E é isso, gente. Chegamos ao final do capítulo 11 e amanhã
a gente retorna para a sequência desta leitura. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.